momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. O amor de Deus nos concede a oportunidade de, nesse instante, todos quantos se aproximam dele,
em espírito e em verdade, invocarem o seu nome, para assim também poder receber dele as bênçãos espirituais. Que o Senhor Deus, nesse instante, possa atender a necessidade de cada um, começando pela necessidade espiritual. Nós te suplicamos, ó Pai, que nesse instante as nossas necessidades sejam acudidas pelo Teu Santo Espírito, principalmente as espirituais. Queremos, segundo a Tua palavra, lançarmos sobre Ti todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem provido todas as coisas para nós. A salvação, a redenção das nossas almas, bem como também a saúde dos nossos corpos, a direção para a vida enquanto estamos aqui nessa terra. Ordena os nossos passos, segundo a Tua vontade, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós estamos vos oferecendo a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, para o rapto. E esta mensagem foi pregada nesta era por um mensageiro de Deus. Você vai conhecer, se ainda não conhece, que aquele cordeiro sangrento de Apocalipse, capítulo 5, tinha 7 pontas. E nestas 7 pontas, ele tinha 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Isso você encontra em Apocalipse, capítulo 5. Ora, na própria Escritura nós vamos encontrar que estes Espíritos, 7 Espíritos de Deus, são 7 mensageiros, que seriam enviados durante as 7 eras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 cartas na Ásia. Então aquilo fala perfeitamente das 7 eras da igreja. Cada igreja daquela representa uma era. Cada era teve um mensageiro. A primeira era foi São Paulo, a segunda era foi Irineu, a terceira era Martim, a quarta era foi Columba, a quinta era foi Martim Lutero, a sexta era foi Wesley, e a sétima era, a última, portanto, Laodiceia. Deus enviou o 7º mensageiro, que, por sua vez, viria restaurar todas as coisas que foram soterradas, que o gafanhoto comeu durante as eras da igreja. Então veja o quanto isso é importante. E esse mensageiro veio como 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Você encontra 7 anjos também, 7 trombetas, 7 taças, os 7 selos do Apocalipse. E tudo isto foi revelado por este 7º anjo, porque nos dias da voz do 7º anjo se cumpriria o segredo de Deus. Quer dizer, seria revelado, se cumpriria todo o segredo. Leia isto aí em Apocalipse 10, versículo 7. Então são 7 mensageiros. E nós temos aqui a mensagem do 7º. Importa agora a sua mensagem. E você deve conhecê-la. Então, você já está sabendo melhor ainda do que se trata.
Qual é o objetivo e o motivo deste programa estar no seu receptor, levando para você a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É, portanto, a revelação do Apocalipse de todas as Escrituras. Apocalipse quer dizer tirando o véu, quer dizer revelação. Revelação é como um escultor que esculpe ali uma estátua e a cobre, põe uma cobertura sobre ela, e depois, no dia de inaugurá-la, revelá-la ao público. Então, tira-se aquela coberta, tira aquilo que estava cobrindo a sua obra. Então, ele revela a sua obra. E Apocalipse quer dizer tirando o véu, o que quer dizer também revelação. Isto não é mais segredo para aqueles que têm recebido, de fato, por revelação divina, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora nós estamos meditando sobre a natureza do espírito, que é a alma. O corpo humano não é propriamente a alma. Sim, a alma não é o corpo do homem, porém a alma mora dentro do homem. E é justamente aí onde está operando Deus, ou então o maligno. Isso aí é o homem da máquina dirigindo o seu corpo. É a natureza do espírito. E cremos que, estando falando a filhos de Deus, com isso é Deus operando em você. Se você pode conseguir que esse espírito ou essa natureza que você tem concorde com ele, com sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Ora, isto é o que quer dizer morrer para o mundo e viver para Cristo. Daí então vem o novo nascimento. Porque não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, se é que já ressuscitastes com Cristo. Colossenses 3. Você tem que renascer para começar. Então, esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Então, a natureza do seu espírito fica sendo o próprio Deus. Porque é o único que tem vida eterna, é o único que não passa. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Então, ele tem te tomado em sua economia. Você precisa guardar bem isto, que você está na economia de Deus. Você tem o seu espírito unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu e se reflete em você, porque ele chegou a ser homem quando veio em Cristo. Mas agora, Deus continua sendo homem quando se manifesta em você, através de você. Ora, as obras que eu faço, disse Jesus, não sou eu quem as faço, mas sim o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando você vê um homem matando, roubando, prostituindo, uma mulher entregue ao pecado, estas obras quem faz? Não é ela, não é ele,
mas sim aquele que habita em seu espírito, está unido com seu espírito, dominando seus sentidos. É aquele que está lá no controle da coisa. É o homem da máquina. Este é Satanás, que inspira desejos malignos. Este é Satanás, é a semente da serpente, que inspira desejo de cultuar a Deus sem revelação, de acordo com um credo conforme Caim o fez. Caim era uma semente da serpente, e cultuou não ao diabo, mas sim a Deus. Mas o seu culto foi sem revelação. Por isso não foi aceito por Deus. Enquanto que o culto de Abel combinou plenamente com a revelação de Deus, do Espírito de Deus. Porque a coisa era sangue. Não foi propriamente fruta, mas foi sangue. O pecado foi sangue. Foi para introduzir a semente da serpente. E João disse que Caim era do maligno. Caim não era de Adão. Uma criação original de Deus não poderia trazer um homicida. Sim, isto é perfeito. Por quê? A natureza de sua alma era maligna. E ali então foi proposto matar o seu irmão. Irmão apenas de ventre, porque foi gerado no mesmo ventre que Abel foi gerado. Mas aí está a coisa. Você nunca vai encontrar Caim na genealogia de Adão. Leia na Bíblia e veja. Você nunca vai encontrar que Adão gerou a Caim e vai encontrá-lo entre aqueles 7 até Enoque. Você não o encontra de forma alguma. Você encontra, sim, João dizendo, trazendo a genealogia de Caim. Ele era do maligno, isto é, da serpente. A serpente seduziu a Eva. Ali então formou uma terceira pessoa, naquela unidade que havia entre Adão e Eva, porque Eva não foi uma criação original de Deus. A criação original de Deus é o homem. A mulher é um subproduto do homem. Então Deus tirou depois do homem a mulher. E ali então estava uma unidade, como essa verdadeira igreja é tirada de Cristo. Deus adormeceu Adão para tirar a Eva. Depois adormeceu a Cristo no Calvário para tirar a sua companheira, sua esposa. Isto não é certo? Está muito bem. Mas quando apareceu uma terceira pessoa naquela unidade, o que houve? Gerou crime, gerou prostituição, gerou cemitérios, injustiças, morte, etc. Tudo foi gerado na introdução de uma terceira pessoa. Agora veja, quando introduziram terceira pessoa na divindade, lá no Concílio de Nicéia, em Roma, 325 anos depois de Cristo, o que gerou aquela doutrina? Gerou morte de milhões e milhões de cristãos. E veja o ódio que os chamados evangélicos têm contra essa mensagem. Porque demonstra, tira o véu, desmascara Satanás, que Deus não é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Deus é uma unidade simples, com 3 manifestações. Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. Mas você vê que eles rangiam os dentes quando Jesus Cristo mostrava de quem eles eram filhos. Está certo? O que aconteceu quando entrou uma terceira pessoa lá no Éden? Crime, prostituição, doenças, morte, tudo que você vê no mundo foi causado ali, começou ali. Veja o que aconteceu quando no Concílio de Nicéia em Roma, 325 anos depois de Cristo, acataram aquela doutrina pagã que eram 3 deuses. E para satisfazer aos pagãos, então fizeram uma mistura. Nós também temos 3, nós temos aqui um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Isso não tem importância. Aceitaram o primeiro dia da semana
que era dos cristãos, recebeu um nome de domingo, que quer dizer adoração ao sol, dia do sol. Puseram o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, por quê? Aquele era o dia em que os pagãos adoravam, era a festa máxima deles. Jesus não nasceu em dezembro. Em dezembro não havia pastores nos campos, porque em dezembro a neve toma conta de tudo, não tem ovelhas no campo, não há nada disto. Mas por quê? Foi naquele conclave do concílio de Nicéia, que então modificaram o batismo, começaram a batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e a Bíblia está dizendo para você sair dela. Sai dela, quer dizer, sai do seu cálice de doutrina, cálice de fornicação. Os outros mensageiros não podiam ter tudo isso, mas o sétimo, sete quer dizer perfeição, restauração total das coisas perdidas. Então Deus não julga aqueles que morreram no passado, na fé cristã, com Lutero, com Wesley. Eles estão na glória, mas os crentes de hoje têm que se arrepender desses pecados religiosos. Se batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo, se quiserem ter uma mudança de natureza. Isto é natureza religiosa. Natureza tradição mata, tem ódio. E assim por diante, eles tinham a natureza religiosa. Mas é necessário que essa natureza morra agora, para que a natureza de Cristo se manifeste e você possa conhecer em tudo o Senhor Deus ao qual você adora, por revelação divina. Então você passará a ter a revelação da verdadeira graça, que é um favor imerecido. Você passa a ter a revelação de todas as Escrituras. Você conhecerá o inimigo de longe, não se enganará com nenhum culto, bonito por mais que seja, poderoso por mais que seja, com curas tremendas, expulsando demônios e emoções e sensações. Você não se enganará com isto, com ventos, com tempestades, com sangue na plataforma e outras coisas assim, diz o profeta. Você verá Deus na brisa, você terá tempo para escutar a quieta e pequenina voz do profeta. Você verá que a vara seca de Arão reverdeceu numa hora de silêncio, numa hora quieta. Você verá que Abraão estava fora. Ele tinha tempo para receber Eloí. E mensageiros para Sodoma, não era Eloí, eram seus mensageiros, para cegar os sodomitas e tratar com aqueles que estavam com o justo Ló, que estava preocupado lá com a política, etc., julgando na porta da cidade. Mas com Abraão, Eloí não teve esse trabalho. Ele ficou com ele separado. Esta é a natureza da noiva, esta é a natureza da esposa. Enquanto outras mulheres estão para cima e para baixo, sua esposa está velada em seu lar, cuidando de seus filhos, escutando a sua voz. Não é assim? Assim também é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para tanto é necessário que essa natureza religiosa mude hoje. Morra todos os credos e todos os dogmas, tudo que você aprendeu dos homens, exceto aquilo que Jesus Cristo é seu Salvador. E seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba a promessa do Espírito Santo, porque ela é para você, que também, como os demais, têm sido chamados. Atos 2, verso 38 em diante. Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, glória a Deus, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. A certeza me deu, entrando no meu coração, seu Espírito Céu e Senhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, glória a Deus, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus.